bom dia, meus queridos, minhas queridas, pessoas iluminadas, pessoas amadas que chegaram até esse vídeo, que vão participar comigo deste Evangelho no Lar. A minha gratidão por vocês chegarem até aqui. E a primeira mensagem que eu deixo para vocês é: sinta-se muito grato, sinta-se muito orgulhoso de quem você é, porque você é parte do todo e você é uma parte muito importante do todo. E para que o todo esteja em harmonia, esteja em paz, esteja em amor condicional, vibrando na gratidão, vibrando no respeito, no amor, também depende de você. Então pensemos sempre em vibrar coisas boas, vibrar alto. Você sabe o teu caminho. Busque o que precisa buscar para que a tua vibração aumente. Busque o que precisa buscar para que você entre em equilíbrio com o teu eu superior. Depois dessa prece inicial, vamos começar a leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, da tradução do Salvador Gentili, segundo Allan Kardec, né? É a editora Boa Nova, página 91, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Como música de fundo eu coloquei um mantra para equilibrar o nosso chakra básico, que é o chakra que vai trazer o equilíbrio para todo o seu ser. Então mentalize que você esteja nesse momento equilibrando os seus chakras, principalmente o chakra básico. E ele desbloqueia, eliminando medos, eliminando pânico e tratando da ansiedade. Então essa música é para desbloqueio e alinhamento do chakra básico com solfégio 96 Hz. Vamos mentalizar isso de modo que o medo, todos os seus medos vão embora, o pânico, a ansiedade, em acordo e em encontro com as palavras que a gente vai ler do Evangelho hoje. Vamos começar. Provas voluntárias. Então são provas que nós escolhemos. Algo voluntário é algo que eu desejei, algo que eu escolhi, algo que eu quis para mim, né? Estamos falando de planos reencarnatórios, de plano de alma, né? De uma escolha de caminho que fazemos antes de vir para a Terra. O verdadeiro silício. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado de o retirar? Àquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então veja bem nesse início, olha que esclarecedor para nós. Nós fazemos um plano de alma antes de vir para a Terra, para essa escola de almas. E quando fazemos esse plano, quando escolhemos a nossa trajetória de vida aqui, ela tem as provas que devemos passar, né? E aqui está falando para nós que a prova ela tem por objetivo exercitar a nossa inteligência, exercitar o modo como nós vamos agir diante das provações. Eu escolhi que isso realmente aconteceu, eu escolhi para mim que o meu pai desencarnaria quando eu tivesse 15 anos.
de modo que eu tivesse que lidar com a morte do meu pai nessa idade tenra, né? Como é que eu lidei com isto? Eu sempre me pergunto, como é que eu lidei diante desta prova? O que é que eu fiz para lidar com esta prova de maneira suave, tranquila e com resignação? Aqui tem 3 palavras que ele usou que eu acho muito importante, né? Inteligência, né? A paciência e a resignação. Então, acredito que as 3 palavras-chave desse momento aqui do Evangelho é inteligência, ter a paciência e a resignação. Eu vou agir de forma inteligente diante das provas que chegam até mim. Eu vou ser paciente para passar pelas provas que chegam até mim. E eu vou aceitá-las, eu vou ter resignação para viver estas provas de maneira digna, de maneira amorosa, de maneira que eu exercite a minha fé o tempo todo. E se eu tenho a fé, como nós já lemos em momentos anteriores do Evangelho, se eu tenho a fé, ela move montanhas. Se eu tenho a fé, eu sigo em frente de maneira tranquila e com força, né? Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, mas isso não obriga que ele tenha que ficar nessa posição por toda a tua encarnação. Você tem um livre-arbítrio em primeiro lugar, não é? E você vai exercitar a sua inteligência. Pacientemente você vai viver a situação que tem que viver e vai aceitar o que tiver que aceitar de maneira amorosa. Acredito que seja esse o ensinamento de hoje. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria da preguiça mais do que da virtude. Então, o mérito, a grande vitória nossa, o mérito seria em a gente suportar essas provas sem reclamar. Nós reclamamos de tudo, não é? Nós estamos sempre reclamando de tudo. A gente começa o dia, às vezes, já reclamando de alguma coisa. Então, eu convido vocês a pensarem, a se autoanalisarem, a se policiarem no dia a dia. Porque quando a gente lê o Evangelho, ele só faz sentido quando a gente aplica no nosso dia a dia. Amanhã, ou hoje mesmo, a partir de agora, mas amanhã eu terei uma folha em branco para ser escrita. É um dia novo. Embora eu tenha feito um plano reencarnatório, que tem coisas que vão acontecer comigo, como é que eu vou lidar com elas? Eu vou lidar com as 3 maneiras que nós lemos: com inteligência emocional, inteligência de ação, com inteligência que foi me dada por Deus, né? Pelo Criador, com paciência e com resignação. Tem coisas que não dá para evitar, são perseveranças aí na luta da vida diária nossa. Então, não desesperar diante de uma coisa ruim que acontece e não reclamar. Vamos fazer esse exercício amanhã? Vamos começar de repente a partir de agora, mas eu convido você a se policiar. Pegue um caderninho e anote quantas vezes você reclamou de alguma coisa no seu dia. Vamos reclamar menos? Vamos falar menos, exteriorizar menos a reclamação? Veio um pensamento aí de reclamar sobre alguma coisa? Vamos dissipar esse pensamento? Veio uma vontade aí de reclamar de algo, de criticar algo? Vamos guardar para nós e vamos dizer: isso não me pertence. Que volte ao remetente ou que eu entregue para o universo. Vamos reclamar menos. Eu convido você então, a partir de amanhã, a contar quantas vezes você reclama e pensar: opa, estou reclamando. Não, isso não. Isso me leva para uma vibração baixa. A reclamação é uma vibração baixa, uma frequência de vibração baixa. Vamos dissipar isso. Essa pergunta conduz naturalmente a outra. Uma vez que Jesus disse, entre aspas, bem-aventurados os aflitos,
Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Tem um mérito, tem um valor eu procurar aflições, desespero, reclamações, agravando as próprias provas que eu já tenho que passar? É útil eu agravar? Eu já tenho provas, nós todos temos, né? Provas para passar, porque nós escolhemos isso. É o nosso plano reencarnatório. Faz sentido eu agravar essas provas? É como se eu estivesse lutando contra mim mesmo. Então, a partir do momento que eu reclamo muito, ou que eu me nego a viver certa situação, nós devemos olhar as situações difíceis de frente, com bravura, como um guerreiro que você é, que veio de tantas vidas e que está aqui, mais uma vez, ancorando a sua energia positiva nesse planeta e lutando, vencendo as tuas provas e as expiações. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo por fanatismo. Então ele fala aqui que tem grande mérito, tem grande valor quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo ajudar alguém. Então, quando eu tenho um sofrimento, uma privação, mas é em virtude para o outro, ele fala que é uma caridade, tá? Há aqui uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente: contentai-vos com as provas que Deus nos envia e não aumentai sua carga. Às vezes, já tão pesada, aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que Ele vos pede. Então lembra que nós falamos? Exatamente, nós comentamos isso linhas atrás. Acredito que esses 3 pilares, né? A inteligência, a paciência, a resignação, ela é suficiente para passarmos as provas, né? E ele diz aqui que o que a gente precisa para passar as provas, que são difíceis muitas vezes e muito difíceis. Primeiro, aceitar sem lamentações, aceitar sem reclamação. E lembra que falamos linhas atrás? Com fé. Se eu tenho a fé, tudo é abrandado. O amor crístico entra em presença no nosso ser, para que a gente passe pelas provas de maneira mais tranquila. Aí, aqui nos diz, é tudo que Deus vos pede, aceitar sem lamentação e com fé. Então é isso, é sobre isso, é o que Deus, o Criador, nos pede. Reclamar menos e ter fé no nosso dia a dia. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. Então ele está dizendo aqui para nós que para a gente não torturar o nosso próprio corpo, não submeteis o seu corpo a situações de martírio, penitências, açoites, punição. Às vezes a gente se pune muito, né? Eu falo nós porque eu também. A autopunição, ela vem de uma vibração muito baixa, que é a vibração da culpa. Então eu deixo um outro exercício aqui para nós. Exercitar amanhã, a partir de agora, nesse momento, tirar da tua vida a autoculpa. Não se culpe pelas coisas que você está vivendo. Não se culpe pelas coisas que você está sentindo. Não martire o seu corpo, a sua mente, o teu pensamento
pelas coisas que você está vivendo neste momento. Tudo é experiência. Tudo está no teu caminho de alma. Se está vivendo certa situação, é porque dali você precisa tirar algum aprendizado. Inteligentemente, você vai saber, a tua alma vai saber o que precisa aprender desse momento que vive. Mas não se puna, porque a autopunição que ele fala aqui, ela enfraquece o corpo. E Deus, é o que está dizendo aqui para nós, o Criador nos deu a possibilidade de modificar, de fortificar o corpo. E se você se pune, se você sente culpa, se você sente medo, você está açoitando o seu corpo e a sua alma. Então você está enfraquecendo ele. Aí ele diz, usai, mas não abuse. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas consequências inevitáveis. Então, não puna o teu corpo. Não se puna. Não se culpe. A culpa, Vital Froese já disse isso para nós, né? Realmente é. A culpa é uma das vibrações mais baixas que tem. E se você se culpa, você emana essa vibração baixa para todo o universo. São de outro modo os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Então, de outro modo, ele fala para nós que se você, de certa forma, pune o seu corpo para ajudar alguém, isso é visto por Deus como uma caridade. Portanto, aqui ele fala assim, se você suporta o frio, fome para aquecer e alimentar o outro, isso é visto por Deus, pelo Criador, como uma caridade, por isso é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós enfim que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Olha que lindo. Ele compara a nossa existência, nos compara a anjos. Se você, de algum modo, se priva o teu corpo, ou faz um sacrifício do teu corpo, do seu ser, da tua vivência, para ajudar o próximo de alguma forma, vos fizestes como anjos consoladores. E quem que não é anjo consolador? Todo mundo é anjo consolador em algum momento para alguém. A caridade, ela não é feita só de entregar um dinheiro para alguém, muito pelo contrário, um dinheiro ou um prato de comida. A caridade se faz a todo momento, o dia todo. Quando você dá um sorriso para alguém na rua que precisa receber aquela frequência positiva tua. Quando você dá bom dia para alguém que passa por você, às vezes o seu bom dia mudou o dia daquela pessoa. Quando você entrega um abraço para alguém, abraços são presentes. Você entrega a tua frequência, você troca energia com aquela pessoa, né? Quando você deixa a sua casa, aqui ele fala, né? Teu leito todo perfumado, a tua casa perfumada, e vai dormir com alguém no hospital para ajudar. É o teu irmão em Deus. Então você está sendo caridoso. E isso é uma bênção. Ele diz que é o verdadeiro cilício de bênção. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra?
Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais no combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Essa mensagem é de um anjo guardião, em Paris, 1863. Então ele comenta aqui conosco, né, que se você não sai para o combate, quando ele fala sair para o combate, é ajudar o próximo. Se você não entra no combate para ajudar o outro, para trocar com o outro suas experiências e também não passar pelas suas provas sem reclamação, ele fala, recebei as humilhações sem vos lamentar. Não reclame. Aí entra aquele pilar que nós falamos lá no começo. Haja com inteligência, com paciência e com resignação diante das humilhações e das provas que você receber. Se você faz isso, você recebe o cilício. Esse é o verdadeiro cilício. E as feridas que você tiver, porque todos nós temos e teremos, as feridas serão contadas, porque elas são as cicatrizes da tua alma, do seu ser. E são essas feridas, são essas contagens, né? Essas feridas do combate de cada um, que vai atestar a tua coragem e a sua submissão diante da vontade de Deus, do Criador. Esse é o verdadeiro cilício. Então não lamentais as suas feridas. Elas são, na verdade, o teu cilício. Elas são, na verdade, as marcas da tua vivência aqui nessa escola de almas. Bom, esse foi o estudo de hoje. E eu agradeço a egrégora de luz, os anjos guardiões, os mentores espirituais que estão aqui comigo, as intuições, porque tudo que eu digo aqui são intuições e não só a minha fala. Também ao meu eu superior, que com certeza canaliza tudo que eu preciso dizer aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração e eu espero que essa fala chegue no coração de quem precisa chegar. E agora, nesse momento final, eu peço que você pegue seu copo com água, para que essa vibração linda, amorosa, crística, adentre no seu lar, limpe tudo que precisa ser limpo, seja retirado toda energia negativa, que a chama violeta purifique todo o seu ser e tudo que está no seu lar. Fiquemos em silêncio um momento, que a nossa água seja purificada, a água do chuveiro, a água que a gente bebe, a água que a gente limpa o nosso lar. Concentremos nessa música que eu coloquei, que vai alinhar o nosso chakra básico, que vai exatamente ao encontro do que nós falamos hoje, porque vai alinhar e vai desbloquear esse chakra, eliminando medo, eliminando ansiedade e com isso a autoculpa. Fiquemos um momento então recebendo essa frequência. Gratidão a todos vocês e que essa energia chegue ao planeta Terra, que envolva todo o planeta. Assim é. Namastê.